Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. É sempre um grande prazer ter você aqui comigo e eu sempre fico me questionando que assunto será que eu posso trazer, o que eu posso falar nesse episódio que seja interessante para quem está ouvindo, porque não faz sentido ser interessante só para mim, né? Tem que ser interessante para vocês. Então eu gosto de pesquisar, pensar e muitas vezes até trazer algumas experiências próprias para fomentar o tema, né? Para fortalecer a base do nosso assunto. E hoje eu quero trazer algo que pode ser muito importante para você, porque foi muito importante para mim e é sempre importante falar sobre isso. A gente vai falar sobre crenças de uma ótica bem mais profunda do que provavelmente você já está habituado a ver por aí. Então recomendo que você ouça com muita atenção esse episódio, pega papel e caneta e não se esquece de anotar as informações que eu vou passar para você. Usa como uma forma de estudo, de aprendizado e, obviamente, para colocar a terapia em dia. Quantas vezes você que está me ouvindo aí já se pegou alimentando uma crença ruim? Seja ela de não merecimento, de não ser bom o suficiente, de que vai passar aperto com as finanças no final do mês, de que todos os seus relacionamentos acabam sempre com você ou levando chifre ou um belo pé na bunda, de você não ser capaz ou sabe-se lá Deus mais o que você pode estar alimentando como forma de crença. Eu acho que todo mundo já está meio saturado, meio cansado de uns papos rasos sobre crenças limitantes. Então eu quero passar bem longe dessa profundidade de um pires nesse episódio, porque além de estudos, eu vou trazer também algumas maneiras de você refletir, compreender e iniciar um processo de transformação dessas crenças que impedem o seu crescimento. Antes eu quero contar algumas experiências e trazer alguns exemplos para vocês terem mais dimensão do assunto. Eu acho que fica mais fácil, fica mais palpável quando a gente vê isso na prática, né? Então é mais fácil de entender trazendo para algo mais real. Durante um bom tempo da minha vida, eu senti que eu estava patinando. Sabe quando você sente que está extremamente limitado, especialmente nas questões profissionais e financeiras? Não dá nem para falar que eu estava com a sensação de estar andando em círculo, porque pelo menos no círculo tem um contorno contínuo, fluido, o negócio é um pouco mais light. Era mais como a sensação de ficar batendo nos cantos mesmo. Sabe aquela velha imagem que os antigos maias viam quando ligavam um aparelho de DVD? O logo do DVD que ficava batendo nos cantos da tela, mas nunca acertava na quina? Era mais ou menos isso que eu sentia. Era como se eu ficasse batendo nos cantos e não conseguisse resolver algumas questões. E eu comecei a observar algumas coisas que foram me fazendo entender o grande motivo pelo qual eu tinha essa sensação de ficar batendo nos cantos, como eu falei, de não sair do lugar. Basicamente eram as minhas crenças mesmo e por conta delas, óbvio, a forma como eu estava lidando com esses assuntos. Bom, antes da gente aprofundar, primeiro você precisa entender que as crenças podem surgir por 3 caminhos que são eles. Primeiro, por algo que você viu. Segundo, por algo que você ouviu. Ou terceiro, por algo que você viveu. Não existe uma sequência, uma ordem, tá? Eu só didaticamente coloquei aqui de 1 a 3. Então você pode carregar na sua mente um conceito ou uma ideia que foi introjetada na sua cabecinha desde criança, quando seus pais, os seus irmãos, ou seja lá quem for, ficou repetindo, repetindo e repetindo diversas vezes alguma frase ou alguma ideia para você, até que tudo isso foi incorporado na forma de uma crença na sua vida. E a partir dali, quem passou a repetir essa informação também foi você, dando continuidade àquela ideia. Da mesma maneira, você pode ter somado ao seu tico e teco uma ideia que veio de algo que você viu, como por exemplo, seus pais brigando constantemente, ou sempre apertados para pagar a conta no final do mês, ou um parente que bebe demais, ou relacionamentos que sempre terminam de forma traumática. Então, alguma situação que você viu, mas que você não vivenciou. Ou ainda por algo que você viveu na pele, como a gente já tinha mencionado. Algo que você viu, ouviu ou vivenciou. Algum trauma, alguma coisa que te marcou significativamente ao ponto de ser integrado na sua mente com tanta força que se torna quase como uma simbiose com quem você é, impregna na sua essência.
E eu comecei a avaliar e eu entendi que muitas dessas limitações que eu estava enfrentando vinham dos 3 tipos. Recentemente, inclusive, num atendimento que eu estava fazendo com uma cliente, a gente estava conversando e ela relatou o seguinte: depois da pandemia eu não consegui mais juntar dinheiro. Na hora eu pensei, caramba, por bastante tempo eu também carreguei essa mesma impressão, essa mesma sensação de que depois da pandemia ficou tudo muito pior, muito difícil na questão do trabalho, nas questões financeiras. Então, se por alguma razão você já está se identificando com isso ou já associou com alguma outra questão da sua vida, vai prestando bastante atenção em tudo que eu vou falar aqui agora e não esquece de anotar alguns pontos importantes. E falando sobre a pandemia, é claro que ela foi muito impactante na vida de muitas pessoas, especialmente dos profissionais autônomos, porque não tinha nenhuma garantia de que o negócio ia continuar em pé. As contas estavam chegando, tinha que pagar aluguel, pagar funcionário, contas em modo geral, e o trabalho parado, sem nenhuma perspectiva de voltar a abrir. Enfim, eu acho que todos se lembram de como foi esse caos que a gente viveu, mas para algumas pessoas esse medo pode ter sido muito pior. Se você teve o privilégio de continuar recebendo, mesmo que parcialmente, o seu salário nessa época, fique muito feliz, tá? Porque eu vejo o quanto essa falta de salário impactou muita gente e até hoje ainda tem resquícios por aí dessa experiência ruim. E além dessa experiência que, diga-se de passagem, foi horrível, também tinha muito do que eu sempre via acontecendo ao meu redor. Então as pessoas sempre trabalhando muito, dando sangue e suor para só pagar boleto no final das contas. Os comentários das pessoas que eu sempre escuto, por exemplo, o mercado tá ruim, nossa, esse mês foi péssimo, os clientes desapareceram, não estou conseguindo juntar dinheiro, estou apertado financeiramente. Então isso acabou também de alguma forma me impactando, eu só não tinha tomado consciência disso antes. Porque, claro, parte essencial do meu trabalho é ouvir as queixas dos meus clientes e eu gosto muito disso, não tenho nenhum problema com relação a isso, porque eu amo ouvir os meus clientes. Mas eu não tinha dado conta do quanto isso estava me impactando, porque muitas vezes as queixas, os problemas, andam de mãos dadas com as questões financeiras, com a falta de dinheiro. E como todo mundo que já me acompanha sabe que eu não paro nunca de estudar, em uma dessas minhas andanças pelo mundo dos conhecimentos, eu me deparei com uma análise pessoal muito profunda, que incluiu o entendimento de alguns pontos do meu mapa astrológico. E quando eu entendi através de algumas formações planetárias, alguns aspectos que os meus planetas recebem e fazem sobre outros planetas, eu comecei a enxergar tudo por um outro prisma. Foi como se abrisse a minha visão de uma maneira que é difícil explicar, mas a sensação que eu tive era como se eu tivesse tirado uns óculos que estavam com a lente toda suja, riscada e com o grau errado, e troquei por óculos com a lente nova, limpinha, com o grau certo. Então parece que eu consegui enxergar a situação de uma outra maneira, muito mais clara, com muito mais percepção da realidade. Inclusive, se você não sabe nada do seu mapa, nunca fez o seu mapa, recomendo fortemente que você faça, porque é muito importante conhecer os seus potenciais e até as suas dificuldades através do mapa para saber integrar alguns pontos e mudar a maneira como você enxerga, como você lida com esses aspectos da sua vida, porque faz toda a diferença na prática. E eu comecei a me questionar e peguei um papel, lápis, sentei tranquilamente e comecei a escrever tudo que eu estava carregando de crenças negativas. Eu, obviamente, não terminei essa lista ainda, porque eu não pretendo ser iludido ou prepotente ao ponto de achar que em um único dia ou numa simples folha de caderno eu ia esgotar todas as possíveis crenças negativas que eu carrego. Venhamos e convenhamos, a gente não se conhece de forma profunda o suficiente para entender e identificar todas essas crenças de uma única vez. Então, esse processo de entendimento, de descoberta dessas crenças, tem que ser feito de forma tranquila, com calma, com paciência, leva tempo. Não queira esgotar isso num único dia. Mas esse foi um dos passos mais importantes, identificar o que estava me embarreirando. E eu recomendo que você faça isso assim que você terminar de ouvir esse episódio. Então pega aquele papel e caneta que eu recomendei lá no começo e já anota. Passo 1, sentar tranquilamente, sem pressa e escrever as minhas crenças que limitam o meu crescimento. De novo,
Não tenha pressa para fazer isso. Se precisar, faça um pouco por dia. Se durante a semana acontecer alguma coisa, alguma situação que você fala, opa, isso aqui pode ser uma crença limitante. Escreve no celular para não esquecer, anota em algum lugar, mas depois você chega em casa e passa para essa sua listinha para continuar o exercício que a gente vai fazer aqui hoje. Beleza, depois que você identifica alguns desses pontos, o que fazer então? Eu comecei a me policiar para não alimentar essas ideias, então já marca aí. Passo 2, parar de alimentar a ideia. Porque é como se você estivesse criando um monstrinho que você não quer, mas todo dia você vai lá, alimenta, dá água, dá carinho e você está cuidando dele. Se você tem vaso na sua casa e tem um bichinho comendo toda a sua planta favorita, você vai dar um jeito de tirar aquele bicho. Você não vai dar água e deixar ele destruir todo o seu vaso. É a mesma coisa. Esse talvez seja o ponto mais difícil, o passo mais difícil, porque a gente precisa trabalhar muito em cima dele. Deixar de estimular algo que já vinha sendo fortalecido, às vezes por anos na sua cabeça, não é fácil, não é tão simples, mas pode ser simplificado com algumas coisas. Se você seguir esse passo a passo, as coisas podem ser um pouco mais light. Então já anota no seu roteirinho aí de tarefa de casa. Passo 3, identificar de onde veio essa crença. De onde ela surgiu? Foi alguma coisa que você viu? Foi alguma coisa que você ouviu? Ou alguma coisa que você viveu? Lembra que eu dei o exemplo da pandemia? Pode ser uma experiência ruim ou de uma frase que você ouviu muitas vezes e passou a repetir também, ou de alguma coisa que você viu acontecer com muita frequência, enfim, a gente já conversou sobre isso. Você vai identificar. Depois que você identificar de onde veio essa crença, se é algo que você experienciou, viu ou ouviu, você vai passar para o passo 4. Então já anota. Passo 4, devolver essa crença para a fonte. Por exemplo, se essa crença vem dos seus pais, que sempre falaram para você que ganhar dinheiro é difícil, você vai falar mentalmente. Essa crença pertence aos meus pais, não a mim. Eu me liberto dela. Solta isso. Se veio de alguma época, como por exemplo da pandemia, é uma versão sua do passado que já não existe mais. Então você pode falar, eu devolvo essa crença para aquela minha versão do passado. Hoje eu sou uma nova pessoa, sou uma pessoa diferente, eu me liberto disso. Se liberta dessas cargas, devolve para a fonte, para a origem. E você vai precisar passar por esse processo de identificação. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês verem que às vezes as coisas parecem ser uma coisa, mas na verdade são outra. Quando eu fiz um atendimento, muito tempo atrás, de uma cliente que tinha dificuldade de lidar com o dinheiro, a gente acabou encontrando a raiz desse problema em uma situação da infância dela, em que ela pediu para a mãe comprar um sorvete, um picolé, e a mãe disse que não ia comprar porque não tinha dinheiro. E isso ficou muito marcado na cabeça daquela criança e ela carregou praticamente por uma vida inteira. Não posso me permitir viver uma experiência porque vai faltar dinheiro porque a minha mãe não tinha dinheiro para comprar um picolé. Então começa a fazer uma avaliação profunda de onde veio essa crença. Faz uma tabelinha então, tá? Anota lá a crença, na frente você anota de onde veio, e aí o passo 5, que é muito importante, presta muita atenção. Então anota aí, passo 5, identificar uma crença fortalecedora, ou seja, uma crença oposta àquela que você quer eliminar. E como você vai fazer isso? Lembra lá na matemática, quando a gente falava da regrinha de multiplicação, que menos com menos dá mais? É mais ou menos isso que você vai fazer. Então vamos usar um exemplo. Imagina que você identificou que uma das suas crenças limitantes é: eu sempre acho que o dinheiro vai acabar no fim do mês. O ideal é que você sempre use a afirmação no presente e de maneira que faça sentido para você. Se, por exemplo, pensando sobre essa questão, você escreve uma afirmação positiva da seguinte maneira: sempre sobra dinheiro para mim no final do mês. Mas aí logo em seguida você abre o seu aplicativo do banco, você vê que o mês ainda está na metade e mal tem para passar o final de semana. Seu cérebro vai te boicotar, vai balançar o dedinho e falar: não, 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 senhor.
A grana já está quase acabando e ainda tem mês pela frente. Então, se você escreve algo que não faz sentido, não vai conseguir levar adiante. O seu cérebro vai barrar. Então, você vai usar um recurso que funciona perfeitamente bem. Você vai escrever da seguinte maneira: estou em processo de. Por exemplo, estou em processo de ter dinheiro suficiente para durar o mês todo e ainda sobrar. Entendeu como faz? Bem simples. É só você escrever estou em processo de e a afirmação positiva que você quer. E pelo amor de Deus, não me escreve, por exemplo, eu não acredito que vai faltar dinheiro no final do mês. Você ainda está batendo na tecla do problema, da falta de dinheiro, ou eu não me sinto incapaz, eu não me sinto burro, eu não me sinto feio, eu não acho que eu não posso ter um relacionamento. Tudo isso você ainda está preso na crença limitante, no problema que você quer eliminar. Então, se é dinheiro que você quer que sobre no final do mês, é dinheiro sobrando no final do mês que você tem que afirmar. É um relacionamento bom, saudável, seguro que você quer? Então, é um relacionamento bom, saudável e seguro que você vai afirmar. É autoestima? Então, afirma a autoestima. Afirme o que você quer e não o que você não quer. Então, quando você fala que está em processo de, o seu cérebro entende que sim, é verdade, você está num processo, você está vivendo aquele momento de transformação da sua realidade. Então, ele acaba aceitando muito mais facilmente. E aí entra a parte mais complexa, que é a junção de tudo isso na prática. Você vai ter que ficar muito, mas muito atento, porque esse pensamento, ou ainda pior, esse sentimento associado com essa crença, quando dispara, é tão rápido, mas tão rápido, que acaba se tornando inconsciente, você nem se dá conta. Então você vai ter que ser muito rápido no gatilho para identificar que ele surgiu. Porque se é algo que vem se alimentando por anos a fio como uma sensação de incapacidade, de não merecimento, ou qualquer outra crença, o disparo dessa sensação vai ser tão rápido quanto acender uma luz. Então você vai ter que estar muito vigilante. Percebeu isso acontecendo? De forma imediata, muito rápido, você vai ter que agir. Você vai repetir mentalmente: cancela, cancela, cancela. E logo na sequência você vai afirmar a sua crença fortalecedora. Então, por exemplo, se acontecer alguma situação, mesmo que seja de brincadeira, alguém manda um meme para você do tipo: você não é tal coisa, você só é pobre mesmo. Ou eu não tenho vergonha de ser pobre, eu tenho raiva. Sabe aquelas frases bobas, mas que alimentam essa crença de que você não é capaz, de que você não merece ter as coisas, que você vai estar sempre na pindaíba, que os seus relacionamentos são sempre ruins, que casamentos acabam sempre em divórcios, ou coisas que reforcem a sua crença. Na mesma hora isso vai disparar o seu gatilho. E aí que entra o pulo do gato. Você vai ter que ser o mais rápido possível e repetir mentalmente: cancela, cancela, cancela. Estou em processo de ter dinheiro suficiente para durar o mês todo e ainda sobrar. Ou cancela, cancela, cancela. Estou em processo de me sentir merecedor de tudo que eu conquisto. Cancela, cancela, cancela. Estou em processo de ter um relacionamento saudável e duradouro. Enfim, tudo aquilo que você queira para a sua mudança de crença, que faça sentido com aquela crença que você quer cancelar, anular da sua vida e transformar em algo benéfico. E eu não estou tirando essa técnica do sovaco não, tá? O que acontece é que existe algo chamado de reconsolidação da memória terapêutica. Quando o nosso cérebro lembra de alguma coisa, a memória entra em um estado de instabilidade temporária antes de ser guardada de novo na nossa cachola. É como se abrisse uma janela onde é possível, por um curto período de tempo, acessar e reescrever aquela carga emocional. Mas como eu falei, você tem que ser muito rápido, porque esse intervalo é bem curto. Então não adianta lembrar daquilo, alimentar aquela ideia, aquele pensamento, deixar que ela volte para o seu cérebro e depois de horas falar: esqueci, agora eu vou fazer aquele processo. Cancela, cancela, cancela. Não dá, não rola, tá? Já foi o período que você podia ter feito isso. Então tem que ser rápido. Quanto mais rápido, melhor o resultado.
Esse recurso funciona muito bem devido à neuroplasticidade cerebral. É uma técnica muito utilizada na terapia de dessensibilização sistemática, por exemplo, porque fortalece novas sinapses. Metaforicamente falando, pensa num grande gramado. Quando muitas pessoas começam a andar por cima da grama no mesmo lugar todo santo dia, aquele pedaço vai perdendo grama, vai ficando só aquela terra batida, vai virando uma trilha. Agora, se você coloca um vigia de espreita bem naquele lugar, no momento que alguém vai pisar naquela trilha, ele fala, opa, parou, e orienta a seguir por um outro caminho, uma outra rota. Para de pisar por ali e começa a pisar em outra parte do gramado. Aquele pedacinho de terra começa a crescer grama de novo. O novo trajeto que ele vai orientando é onde vai começar a perder grama e ficar limpo. Então, metaforicamente falando, é isso. É como se a gente criasse em uma outra trilha, um outro roteiro, né? Uma outra rota do nosso gramado cerebral que deixa de usar aquela rota antiga que ativava a crença limitante. E conforme vai crescendo o mato, vai ficando mais difícil o acesso. A gente acaba deixando de usar aquele trajeto ruim e passa a usar um trajeto novo, um trajeto bom com outros objetivos. De novo, não é tão fácil, mas vale a pena. Percebeu? Nem que seja um comentário de alguém, um tom de brincadeira, uma fala, uma situação, qualquer coisa que possa disparar um gatilho na sua mente, lembra que é como se aquela porta se abrisse para reescrever essa informação emocional. Então, aproveita. Se você não se sentir confortável o suficiente para falar para a pessoa, por exemplo, que soltou um comentário infeliz ou uma brincadeira com você, só reforça na sua mente que você não aceita essa informação. Reforça a crença fortalecedora, devolve aquele comentário ou aquela situação para a fonte e isso já vai ser suficiente. Não toma para você aquilo que você não quer carregar. E, obviamente, se você se sentir confortável e tiver liberdade, você pode falar para a pessoa, olha, não gosto desse tipo de comentário, não gosto dessas brincadeiras, por favor, não faça mais. Porque muitas vezes a gente deixa as pessoas criarem na cabeça delas a ideia de que elas podem nos tratar do jeito que elas acham que é legal, que é bacana, simplesmente pelo fato da gente se calar diante dessas situações. E o passo 6, que apesar de ser o último, vai reforçar os passos anteriores, ou seja, identificar o problema, cancelar, fortalecer crenças positivas. O sexto passo é meditar sobre crenças fortalecedoras. Anotou? Passo 6, meditar sobre as crenças fortalecedoras. De preferência, todos os dias, tire uns minutinhos do seu dia para meditar, se imaginando alcançando seus objetivos. Por exemplo, o dinheiro sobrando no final do mês, o relacionamento saudável, o que você deseja para a sua vida, a sensação de ser merecedor, de ser capaz, de sentir que você é confiante, seguro, tudo o que você deseja. Você pode usar um mantra que vai fortalecer ainda mais essa ideia positiva. Então, se você quer, por exemplo, que sobre dinheiro no final do mês, você repete: estou feliz porque estou em processo de ter dinheiro suficiente para durar o mês todo e ainda sobrar. Aqui é muito simples. Você vai usar a crença que você está fortalecendo, adicionando um sentimento positivo, como estou feliz, estou satisfeito, estou contente, me sinto bem, me sinto realizado, realizada, para dar ainda mais ênfase no que é bom, sempre no positivo e sempre no presente. Então, estou feliz, estou contente, enfim, você já entendeu, né? Então, repita isso e se imagine como se estivesse acontecendo agora, como se você hoje tivesse terminado de pagar todas as suas contas, sobrou dinheiro, você abre seu aplicativo do banco, fica muito feliz porque tem muito dinheiro na sua conta, você corre contar para alguém, você sai para comemorar ou, enfim, você compra um presente para você, vai criando uma historinha na sua cabeça. Você pode usar isso para qualquer situação. Imagina que já é o terceiro, quarto, quinto mês que você está conseguindo juntar dinheiro, pagou todas as contas. Imagina que você está num relacionamento muito feliz, que você conta para as pessoas ficam felizes também, comemoram com você, ou que você alcançou seu sonho, seu objetivo e você se sente capaz, se sente feliz,
merecedor, enfim, fortalece essa crença positiva. Vai imaginando, de preferência, os detalhes e vai criando esse contexto na sua mente. Então só não esquece uma coisa, quando você for meditar sobre a crença fortalecedora, imagina como se já tivesse realizado, como se a coisa positiva já tivesse acontecido. Ah, eu vou pensar que eu superei o problema. Não precisa pensar no problema, só pensa como se ele nunca tivesse existido, por exemplo. Então imagina que lá no futuro você já realizou e você sente isso como se fosse agora, como se você trouxesse uma versão futura que superou o problema para o seu presente. Deu para entender, né? Esquece o problema, pensa na solução já realizada. Então pensa sobre isso, uma versão futura que já se realizou, enfim, está em paz lá no futuro. Isso vai fortalecendo, vai reforçando essa ideia positiva e quando aquele velho sentimento ruim, aquela velha crença limitante tentar surgir, você já vai ter recursos para identificar e falar, opa, pera lá amigão, hoje não, cancela, cancela, cancela. Fica mais fácil e mais leve. Por que esse passo é tão importante? Se você chega para uma pessoa que nunca na vida teve problemas financeiros, a pessoa nada em dinheiro, você vira para ela e fala assim, você vive pendurado com as suas contas no fim do mês. Essa pessoa provavelmente vai rir e não vai dar a mínima importância para esse comentário. Quer um outro exemplo mais fácil de entender? Se alguém chegasse hoje para Suzana Vieira e falasse para ela, você é uma péssima atriz, imagina que resposta essa mulher daria para essa pessoa. Por quê? Tem muitas brincadeiras, muitos memes envolvendo, né, a questão das respostas que ela dá, a maneira como ela reage, mas vamos levar isso por um lado analítico. A Suzana Vieira, ela tem uma autoestima que eu acho admirável, eu particularmente acho, tá? Por quê? Ela sabe o potencial dela, ela sabe o trabalho que ela entrega, ela sabe que ela tem anos de carreira consolidada. Não é o Zezinho da esquina que vai colocar um comentário no Facebook, no Twitter, no Instagram, seja lá onde for, falando que a Suzana Vieira é uma péssima atriz, ela tá pouco se lixando, porque ela sabe qual é o lugar dela, ela sabe o potencial dela, ela sabe que essas pessoas, esses comentários, não afetam ela, não atingem o patamar que ela já alcançou. É isso, é sobre acreditar verdadeiramente, fortalecer essa crença, para que quando um comentário, uma piadinha, uma situação surgir, você vai olhar para aquilo e falar, isso não me afeta e não vai me afetar. Então, se você não acreditar verdadeiramente no seu potencial de transformação dessa crença em algo positivo, você vai facilmente aceitar qualquer coisa que seja um gatilho daquela ideia negativa. Agora, se você fortalece uma nova maneira de acreditar, de ver, de sentir, seja lá o que for, seja algo interno ou externo, aquilo que antes te incomodava vai passar a ser nada, vai ser o comentário do Zezinho da esquina sobre a atuação da Suzana Vieira. E eu deixei algo bem mais complexo para falar agora mais para o final do episódio, porque eu não queria despejar um caminhão de informações na sua cabeça logo de cara. Mas além das nossas próprias crenças e traumas, tem algo que é bem mais profundo que a gente não pode ignorar. São as crenças e traumas dos nossos antepassados que são repassados para a gente. Eita, como assim? Que papo é esse, Willis? Bom, para você entender melhor, eu preciso falar sobre um experimento que foi feito em 2013 na Universidade de Emory, nos Estados Unidos. Sempre os pobres dos ratinhos que levam a pior, coitados, mas no final das contas trazem informações muito importantes para a gente. Dessa vez não foi diferente. Colocaram alguns ratinhos em uma gaiola, borrifavam acetofenona, que é um composto com cheiro de flor de cerejeira nos ratos machos, enquanto davam choques elétricos nas suas patinhas. Depois de várias repetições, os ratos passaram a associar o cheiro da cerejeira com a dor do choque. Até aqui, nenhuma novidade, porque essa mesma constatação já tinha sido feita muito tempo atrás no experimento do cachorro de Pavlov, quando ele descobriu o chamado condicionamento clássico. Resumindo, para não te deixar curioso, o Pavlov foi um pouquinho mais gentil. Ele era um fisiologista, nem queria descobrir isso, mas no fim acabou descobrindo.
Ele fez um pequeno corte na lateral do rosto do cachorro, bem na boca, e colocou uma espécie de um caninho para sugar a saliva, porque ele só queria estudar a composição da saliva do cão. E ele percebeu que com o passar do tempo e algumas repetições, não só a composição da saliva começou a mudar, como também o comportamento do cachorro. Então ele começou a inserir alguns estímulos, como por exemplo um som de tic-tac, antes de colocar a ração. Com o passar do tempo, ele percebeu que o cachorro começou a salivar só de ouvir o som do tic-tac, ou seja, ele associou: esse som representa que vem comida, e começava a salivar antes mesmo da comida. Mesmo se não apresentassem a ração, só o som já fazia com que ele salivasse. Então, basicamente, condicionamento clássico é a associação de um estímulo neutro que passa a ter uma representatividade, um estímulo que faz sentido somente para aquele condicionamento. Tá? Então, por exemplo, o som do tic-tac não vai disparar em nenhum outro cachorro a sensação de comida está vindo, mas para aquele, sim. A mesma coisa com os ratos. O cheiro de cerejeira ia disparar o medo do choque somente para aqueles ratos, porque o cheiro de cerejeira é um estímulo neutro, mas passou a ter um significado para eles. Então, o condicionamento clássico dos ratos foi o desenvolvimento do medo através do cheiro de acetofenona, ou seja, do cheiro de flor de cerejeira. O próximo passo foi colocar os ratos machos que tinham passado pelo experimento para procriar. Quando os filhotes dos ratinhos que passaram pelo experimento sentiram o cheiro de acetofenona, ou seja, o cheiro de flor de cerejeira, eles ficaram muito mais agitados e nervosos do que os filhos dos que não tinham passado pelo experimento. Os netos dos ratinhos também ficavam muito agitados e não teve nenhuma alteração de grau de intensidade entre as gerações, ou seja, o trauma ao cheiro de flor de cerejeira foi repassado através de mudanças epigenéticas do esperma dos ratos. Quando eles dissecaram o cérebro dos ratinhos filhotes, os pesquisadores viram que tinha um número muito maior de neurônios que detectavam o aroma de cerejeira em comparação com os ratos que não tinham participado do experimento. Ah, mas então agora lascou-se, né? Porque além dos meus traumas e crenças, ainda tenho dos meus pais, avós, bisavós e por aí vós? Sim, basicamente sim, em algum grau. Então começa pelas crenças que você identifica em você. Não foca tanto nessa parte dos antepassados no começo, porque senão vai dar um nó na sua cabeça. Com o tempo, você vai começar a ver similaridades com as coisas que os seus pais faziam ou os seus avós. E não sei se você teve a sorte de conhecer mais do que a geração dos seus avós. Eu não tive, então eu não tenho essa referência dos meus bisavós, trisavós, etc. Mas lembre-se de que esse já é um processo muito mais profundo, exige muita prática, experiência, enfim. Então, para quebrar esses círculos viciosos é muito mais profundo. Então, começa com o que dá para fazer hoje. Não se preocupa demais com essa parte. É só para você entender que, sim, isso existe, tá? Com o passar do tempo, você vai começar a expandir para algo mais amplo. Você vai começar a perceber mais essa questão de gerações, de antepassados. Mas não queira fazer tudo de uma vez só. O importante é começar e lembrar de uma coisa. O seu cérebro não quer saber se você está brincando, se é só uma piadinha, se é ironia. Ele vai levar a sério. Se você continuar soltando piadinhas do tipo: ah, eu sou liso mesmo, ah, eu estou vendendo almoço para comprar janta, ah, eu nasci para virar titia, ah, eu não sou capaz mesmo, tudo isso vai ser incorporado. Ele vai entender que é um reforço daquela crença de vai faltar dinheiro no fim do mês, nasci para morrer sozinha, eu não tenho capacidade, eu não sou suficientemente bom para realizar isso, eu não tenho potencial, eu não sou merecedor. Então começa a prestar muita, mas muita atenção nos seus comportamentos, nas suas crenças e dos seus antepassados, pais, avós, enfim. Isso pode mudar muita coisa na sua vida. Bom, se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com algum amigo, seguir o podcast e também nas redes sociais. E claro, eu espero você no próximo programa para a gente colocar juntos a terapia em dia.